Um doce amante e um padeiro participam do torneio mundial de Peterson. Dito isto, o dia é o segundo e último dia dos Peterson World Tournaments. Existem vários concorrentes para esta posição, mas há um candidato em particular no qual todos se concentram. Este competidor é quem tem encantado a todos desde o início da cerimônia, e há até rumores de que será ele quem será coroado como o maior confeiteiro que já existiu na face da Terra. Para essa cerimônia em particular, ele pretende criar a escultura de doces e, conforme planejado, cria uma escultura feita de açúcar. A escultura é tão gigante quanto você pode imaginar, e mesmo quando ele conclui seu trabalho, ele também se orgulha de si mesmo. Ele está super empolgado por ter vivido o sonho que deseja para si mesmo. Ele sonha que esse dia chegará, e seu dia chegou. Ele ouve o anúncio de que todos os competidores devem trazer seus doces para fora para verificação e classificação final e pede a ajuda de um de seus colegas para ajudá-lo a carregar esta escultura de doces. A escultura é tão grande que ele não consegue carregá-la sozinho e, ao tentarem carregá-la juntos, ele vê seu grande sonho escorregar de suas mãos. Ele vê a escultura caindo bem na sua cara. Ele a vê chegando ao seu lado. Ele fica lá e observa enquanto o doce se desfaz e cai em sua cabeça. Ele cai e começa a sangrar em seu momento final na terra. Ele se pergunta se está morrendo. Ele não consegue acreditar que está morrendo antes de realizar seus sonhos. Ele lembra a si mesmo que trabalhou naquele dia desde o dia em que nasceu e, naquele dia, acabou sendo o dia de sua morte. Ele se recusa a aceitar esse fato e conclui que Deus é perverso ao fechar os olhos para aquela terra. Ele ouve uma voz perguntando se ele quer uma segunda chance. A voz diz a ele que está pronto para dar a segunda chance que ele deseja, e a partir desse dia ele se chamará Pastelaria Miller Mortel. Como as vozes lhe disseram, ele reencarnou em outra vida e se viu como uma criança para Casserole Morton e Agnes Mortel. O jovem casal vive em um feudo rural e vazio. Seu pai, Deus, é uma recompensa de guerra na terra dos mortais. O ladrão está tão vazio que mal consegue produzir trigo, muito menos qualquer outra coisa importante necessária para a sobrevivência de uma pessoa. Ao chegar àquela área com as outras pessoas que lá encontraram, seu pai deseja fazer do feudo vazio um lugar habitável para todos. Com a ajuda de todos da comunidade, eles começam a cultivar as terras e tentam plantar trigo. Eles finalmente conseguem cultivar trigo, mas parece que é a única coisa que podem obter daquela cidade. Eles continuam com seu trabalho duro e dentro de alguns anos, a cidade vazia eventualmente se torna um pouco mais barulhenta com pessoas espalhadas e prédios ao redor. O pai de Pastre, Casserole, é um herói de guerra. Seu pai está interessado em treiná-lo para se tornar um senhor da guerra como ele, então mesmo quando Pastre tinha apenas 9 anos, ele começou a treinar espadas com seu pai. Neste dia, ele fica perto da árvore treinando com seu pai. Seu pai diz a ele que ele continua se distraindo enquanto treina e deveria tentar segurar melhor o punho de sua espada para que ele possa enfrentar melhor. Ele tem as espadas enquanto continua lutando contra Casserole e explicando sua nova vida. Já se passaram 9 anos nesta nova vida, e ele pode atestar que sua vida é incrível. Ele tem um pai e uma mãe muito carinhosos. Ele é o último filho da família e tem 5 irmãs mais velhas. Eles o tratam com alegria e felicidade. De fato, ele gosta desse amor, exceto pelo fato de que o ladrão em que vivem só pode germinar trigo, e eles não podem nem plantar feijão ou qualquer coisa que ele pudesse usar para fazer doces. Ele sente falta de fazer doces e não consegue imaginar sua vida sem fazer doces. Ele se lembra de sua vida de confeitaria e pensa em sua antiga vida. Ele se distrai e Casserole o acerta e cai sobre sua espada. Sua espada cai para trás e ele desmaia na frente de seu pai, admitindo que perdeu a luta. Embora seu pai queira que eles continuem o duelo, um dos membros da comunidade que também atua como lacaio de seu pai, Fuel, vem ao seu encontro e pede Casserole. Fuel vai lá e avisa que está quase na hora da refeição, então eles podem arrumar o treino e ir comer. Casserole diz a Pastre que ele deve sair e descansar. Ele pergunta a Fuel por que ele veio encontrá-lo, e Fuel diz a ele que tem 2 notícias. A primeira é uma boa notícia, enquanto a segunda é uma má notícia. Então Casserole deve escolher a notícia que quer ouvir primeiro.
Casserole admite que teria que ouvir as duas notícias de qualquer maneira, então é melhor começar com a boa. Fuel começa com a boa notícia e diz a ele que o cultivo de feijão está crescendo muito bem e eles tiveram uma colheita muito boa naquele ano. Embora estejam felizes com isso, ele admite que o bom resultado é apenas porque eles levaram o conselho de Pastre quando ele lhes disse que deveriam colocar limão no cultivo de feijão, e o cultivo geraria uma boa colheita. Fuel pergunta a Pastre de onde ele tira suas boas sugestões, e Pastre tenta imaginar como poderia usar o feijão. Ele diz que eles poderiam usar os grãos para fazer doces e até começa a listar os supostos processos. Os adultos olham para ele com estranheza, perguntando o que ele está dizendo e de onde ele ouviu todas essas coisas. Ele não pode dizer a eles que está reencarnando, então ele diz a eles que está apenas sonhando acordado. Eles comentam que seus devaneios na maioria das vezes são sempre absurdos. Depois disso, Casserole lembra que a Fuel tem uma segunda novidade. Ele pergunta qual é a má notícia, e Fuel diz a ele que a má notícia é que os bandidos que atacaram o reino dos Retestes não foram derrotados e os bandidos estão a caminho de sua cidade. Bandidos atacando seu ladrão significa uma coisa, que é o fato de que os bandidos destruirão seus campos inteiros e também roubarão sua colheita. Pastre é mais afetado porque seu sonho de criar doces naquele mundo está se tornando realidade e ele sente que não permitiria que ninguém destruísse seus sonhos. Fuel diz a eles que os bandidos são cerca de 50 e chegarão à cidade em cerca de 2 meses. Ele afirma que a única maneira de sua cidade sobreviver a esse ataque é planejando isso. Isso parece impossível para Pastre porque se eles reunirem todos os homens em sua cidade e até nas cidades vizinhas, eles mal verão 30 homens, então a ideia está morta na chegada porque não há como os 30 homens que eles encontram derrotarem os 50 bandidos totalmente equipados. Casserole também começa a procurar uma solução. Ele vai até o canal e sugere que preparem uma emboscada para os bandidos antes que eles cheguem, e também tentarão obter reforços do reino dos Retestes. Essa parece ser uma ideia mais possível, mas o reino do Reteste nunca os ajudará. A razão é que sua incapacidade de derrotar os bandidos já os tornou fracos, e se os membros daquela pequena comunidade conseguirem derrotar os bandidos em vez do grande reino, será uma má fama para o rei. Isso destruirá sua reputação, então o rei também desejará que eles percam na luta e possam pedir ajuda aos reinos maiores. Casserole também imagina que Fuel, ao tentar encontrar uma solução, diz que a única solução é usar Pastre. Ele quer dizer que eles deveriam ter a santificação de Pastre. Casserole vê que pode ser uma saída e aceita. Ele chega em casa e diz a Agnes e sua filha Josephine que está agendando a santificação de Pastre para a próxima semana. Agnes se recusa imediatamente, mas seu marido a convence de que é apenas para o bem de sua cidade e família, então ela aceita. Naturalmente, a santificação é feita para crianças entre 13 e 15 anos, e Pastre é muito jovem. Embora Pastre queira que seja o que ele entende, motivo pelo qual sua mãe é contra, Agnes aceita iniciar o preparo e pede a ajuda de Josephine. Ambos dão um sorriso muito feliz com a sugestão, e Pastre entende o que isso significa e sabe que não é uma boa ideia. Começam a vestir Pastre para a preparação e começam a dar-lhe roupas femininas. Eles riem que as roupas ficam bem nele e também trazem maquiagem para usar nele. Desde criança, suas irmãs e sua mãe o tratam como um boneco de fantasia. Eles o vestiriam de maneira feminina e também o fariam usar suas joias e maquiagem. Ele realmente não pode reclamar porque seu pai não interfere, e era muito pior do que quando suas outras irmãs estavam por perto. Ele espera e reza para que se torne um adulto em breve e saia desse estresse. No dia em que viaja para a cerimônia da sua santificação, vai ao campo com o pai, que lhe pergunta por que é que está tão cansado no dia da viagem. Ele lembra a Casserole que tem trabalhado nos últimos dias, mas Casserole ri dele. Agnes e Josephine também chegam e, antes de ele partir, as outras crianças da aldeia vêm se despedir dele. Eles desaparecem de lá e aparecem no reino de Bovardia. Essa é a primeira vez que ele vê um reino tão grande quanto aquele, e o primeiro lugar que eles vão é o mercado. Ele vê vários doces e itens doces. Ele não sabe que coisas assim também existem naquele mundo porque ele nunca as viu antes. Ele grita que os quer, e seu pai promete a ele que, se ele passar no processo de santificação, permitirá que ele escolha o que quiser no mercado.
Pastre começa a pensar exatamente no que deseja no mercado e, de repente, seus olhos captam algo que ele não esperava ver ali. Ele vê maçãs. Ele está tão animado que pula para a baia. Seu pai diz que eles são boncas e são muito raros em sua cidade porque são cultivados no norte. Pastre diz ao pai que eles devem comprar alguns no caminho para casa, ele pode cultivá-lo em sua cidade. Casserole está tão animado com a inteligência de seu filho. Ele espera que, com a inteligência de Pastre, faça da cidade de Mordom uma grande cidade e também controle várias noites. Por outro lado, Pastre sonha que pode assar sua maçã, fazer tortas de maçã, criar mel por meio das abelhas e criar um mundo muito doce. Eles chegam à igreja para sua santificação. Casserole conta ao padre sobre isso, mas o padre acha que Pastre é muito pequeno. Eles iniciam o processo independentemente. Em casa, Josephine pergunta a Fuel sobre o que é a verdadeira santificação, e Fuel a ensina que é um processo onde eles descobrem o número de valores mágicos em uma criança. Para o processo, eles vão trancar a criança em um quarto escuro e vazio até que vejam o quanto ela pode suportar. O raciocínio é que a magia só aparece quando alguém está sem ajuda, e ele poderá usar sua magia nessa situação. Trancam pastelaria durante 1 dia e meio, mas o padre diz que ainda pode garantir até o fim do processo. Ele afirma que está chocado que Pastre possa suportar tanto. Pastre está pensando em doces e não sabe de nada até que seu pai liga para acordá-lo depois de 2 dias. O padre diz a Pastre que já tentou e tem que selar o processo com a escritura. Enquanto o padre lê a escritura, Pastre se vê entrando em transe e todos podem ver as bugigangas espirituais ao seu redor. Depois que ele termina, o padre admite que Pastre tem muito poder mágico. Caçarola dá aos sacerdotes algumas moedas e folhas. Ele vai ao mercado onde compram maçãs e, depois de comprar o suficiente, o comerciante as dá de presente. Ele se senta para comer com o pai e diz ao pai que não deveriam contar à mãe e a Josephine que comeram a melhor das maçãs. Por outro lado, o padre verifica as moedas e diz que não basta ele ficar de boca fechada, e vai revelar para que Casserole veio à igreja. O grupo de bandidos arrasou a vila em chamas e reuniu seu saque no centro da vila em chamas, parecendo bastante contente com o que conseguiram reunir. Enquanto Casserole inspeciona o processo de fortificação em sua ponta, um de seus homens o informa que os bandidos já começaram a se mover e atacaram e incendiaram uma vila em Lip Tavern, que fica perto de seu território. Esta notícia perturba muito Casserole porque ele acabou de chegar da capital há 3 semanas para iniciar o processo de fortificação da vila. O fato de já terem chegado ao domínio do Lip Tavern significa que eles precisam acelerar os preparativos porque não podem mais trabalhar com o prazo de 2 semanas que deveriam usar para se preparar para possíveis ataques de bandidos. Imediatamente, Pastre recebe uma mensagem de convocação para vários líderes da aldeia, bem como para Cointreau e Glocage, que estão juntos para uma reunião urgente. Enquanto ele se prepara para entregar a mensagem, ele teme que os ataques insistentes dos bandidos se tornem uma pedra de tropeço em seu sonho de criar uma terra cheia de iguarias incríveis. Ele espera que seu pai tenha sucesso em seus planos de proteger a vila com tão pouca mão de obra à sua disposição. Ao mesmo tempo, Casserole ordena que os aldeões menores abaixo dele encham seus poços com areia e evacuem suas casas imediatamente. Todos se deslocam apressadamente para a aldeia principal onde aproveitam para separar os homens aptos que podem lutar, bem como os agricultores que ele manda encher os seus armazéns com o máximo de comida possível. Ele garante que todos tenham um dever e, enquanto isso, Fuel o informa que os suprimentos durariam apenas 3 dias, na melhor das hipóteses, e sugere que eles devem arriscar reduzindo as rações. Pastre observa preocupado como os únicos fabricantes de armas que eles têm trabalham em seu ofício em um ritmo tão lento, devido à sua idade e ritmo. Ele teme que os homens não consigam acompanhar uma batalha prolongada com os bandidos. Enquanto ele pensa em uma maneira de ajudar seu pai, ele se junta a Mark e Lume, seus autoproclamados tenentes que vieram para ajudá-lo. Eles dizem a ele para instruí-los sobre o que precisa ser feito, pois eles devem trabalhar para ele, assim como seus pais trabalham para o pai dele, que tem o título de suzerano da aldeia. A ideia de ter retentores em sua idade o deixa desconfortável, então ele diz a ambos para se comportarem como os amigos normais de infância que são para ele, em vez de tratá-lo como um nobre.
Ele gostaria de poder brincar com as outras crianças da aldeia como costumam fazer, mas a ameaça de bandidos devastadores arruinou seu estilo de vida simples. Ele então pede à dupla que reúna um monte de pedrinhas que podem ser jogadas por crianças de sua idade. Embora não tenham ideia do que ele planeja fazer com as pedras, eles obedecem às suas instruções. Enquanto eles estão nisso, ele também os lembra de estarem conscientes de seus arredores e voltarem para a aldeia. Momento em que percebem algo fora do comum. A dupla então começa sua tarefa de arremessar pedras com uma cesta nas costas enquanto pega as pedras nas cestas. Lumi pergunta a Mark se ele sabe com que tipo de mágica Pastre acabou. Mark diz a ela que Pastre está mantendo sua magia em segredo porque ainda está praticando como usá-la. Lumi acha que deve ser algo incrível para Pastre manter em segredo, mas Mark argumenta que ele ainda é o melhor quando se trata de brigas físicas puras e não se sente nem um pouco intimidado. Nesse momento, Mark ouve um som vindo das profundezas da floresta. A princípio, Lumi pensa que ele está tentando pregar uma peça nela. No entanto, depois de ouvir atentamente, eles têm certeza de que os bandidos estão marchando em direção à aldeia. Ele imediatamente volta para a aldeia e informa o homem no portão, que se move para remover a ponte em frente à entrada e trancar o portão. Com a chegada iminente dos bandidos, todos que antes estavam calmos de repente ficam ansiosos e em dúvida se conseguiriam de fato lutar contra os notórios bandidos que já incendiaram cidades e vilas pelo caminho. Nesse momento, Casserole chega para acalmar suas ansiedades. Ele diz a eles que não devem deixar os bandidos entrarem na aldeia porque isso significaria que suas esposas e filhos seriam mortos, suas propriedades roubadas e suas casas queimadas. Ele os informa de sua determinação em proteger a aldeia e exorta os homens a dedicarem seus corações para proteger sua família. Com esse discurso, ele consegue dar coragem aos homens, que imediatamente se movem para suas várias posições enquanto aguardam os bandidos. Fuel sugere que os bandidos podem esperar até o amanhecer para atacar, pois não conhecem muito bem a área e estariam em desvantagem à noite. No entanto, Casserole diz a ele que eles definitivamente atacariam porque os outros territórios que eles invadiram não teriam comida suficiente para sustentar sua enorme tropa. Ele sugere que eles devem estar com pouca comida e acredita firmemente que não pouparão um momento antes de atacar a aldeia. Apesar de sua explicação, Fuel ainda acha que pode ser um movimento errado manter o povo da cidade acordado a noite toda, porque certamente os colocará em grande desvantagem se os bandidos decidirem esperar a noite e atacar na manhã seguinte. Casserole então pede a opinião de seu filho esperto, Pastre, sobre o assunto, mas ele diz que eles têm muito poucas informações sobre os bandidos para fazer suposições. Ele explica que eles precisarão verificar quantos suprimentos possuem, bem como seus números, pois essa seria a única maneira de determinar o curso de ação. Assim como é preparar-se para alimentar uma grande quantidade de pessoas, ele se deixa levar pensando no assunto e tentando resolvê-lo como fazia em sua vida anterior. Mas quando ele volta a si, Casserole já decidiu seu próximo plano de ação. Ele leva Fuel com ele para verificar a base inimiga e verificar o poder de suas forças. Ele deixa Pastre no comando da aldeia e sai para investigar imediatamente, sabendo muito bem do risco envolvido. Depois que ele se foi, Pastre diz a Mark para passar uma mensagem para o portão norte de que eles devem usar flechas de fogo para sinalizar a chegada do inimigo. Ele também instrui Lumi a dizer aos artesãos para preparar as chamas e flechas para serem usadas quando chegar a hora. Ele também informa a dupla que as flechas têm o duplo propósito de ajudar seu pai a encontrar o caminho de volta para a aldeia caso eles se percam durante uma perseguição noturna pelos bandidos. Mark sugere que ele poderia apenas usar seus feitiços de teletransporte, mas Pastre diz que ele não poderá levar Fuel e os cavalos com ele por causa do limite de peso. De volta ao vilarejo, Pastre encontra uma espécie de medo e assim firma sua determinação de protegê-los no lugar de seu pai, o suzerano, aconteça o que acontecer. Enquanto isso, Casserole e Fuel começam sua investigação nas florestas. Ele usa sua magia para observar a base inimiga à distância. Ele descobre que os bandidos não são apenas caras comuns, mas ex-militares com 5 bons cavalos. Ele também descobre que os bandidos chegam a 70 no total, o que faz Casserole concluir que devem ser profissionais.
Ele também relata que os bandidos tomaram vários aldeões como reféns e supõe que planejam vendê-los como escravos. Assim que terminam a investigação, eles partem rapidamente para a base inimiga para um ataque surpresa. Na base dos bandidos, os lacaios relatam ao chefe que as aldeias vizinhas foram abandonadas por seus ocupantes enquanto se preparam para se mudar para a aldeia principal. Casserole e seu fiel braço direito, Fuel, aparecem do nada e começam a matar os bandidos. Eles se concentram em matar os fracos enquanto passam apressadamente por eles. O líder tenta instruir seus homens a terem cuidado com os cavalos. Porém, quando conseguem se manter em formação, já perderam até alguns de seus homens. O senhor decide que será muito arriscado fazer outra investida agora que eles estão organizados. Então ele instrui Fuel a fazer uma retirada de volta para a aldeia. Os homens imediatamente os perseguem. Mesmo quando seu líder tenta fazê-los parar, com esse plano, eles conseguem separar alguns dos bandidos do grupo principal. Na aldeia, uma flecha é disparada imediatamente, eles percebem sua chegada à distância. Fuel acha que Pastre deve ter armado uma armadilha, pois ordenou que os guardas atirassem uma flecha. Embora não tenham ideia de qual é o plano dele, eles decidem passar por outro caminho de volta à aldeia. Quando Pastre é notificado sobre a chegada dos inimigos, ele reúne suas tropas infantis que imediatamente começam a jogar pedras no caminho com fundas. Eles colocam fogo nas pedras para aumentar o dano, e esse movimento consegue interromper a perseguição dos bandidos. Graças ao brilhante plano de Pastre, eles continuam a jogar pedras em chamas sobre os bandidos que lutam para identificar de onde vem o ataque. Casserole e Fuel então aproveita a oportunidade para atacar os bandidos enquanto eles estão confusos. Quando o líder os alcança, ele decide ir direto para o portão para impedir o ataque. Ele corre do penhasco sem ponte e consegue pousar na beira do outro lado. Como ele conseguiu chegar inteiro, seus homens também se reuniram atrás dele, prontos para pular ao mesmo tempo. Os aldeões no portão tentam atacar com as ferramentas, mas ele simplesmente se esquiva do ataque enquanto sobe o muro. Ele consegue atravessar a parede e imediatamente começa a matar os fracos aldeões um após o outro em um frenesi de raiva. Um guerreiro imediatamente vem para enfrentá-lo em um duelo enquanto as crianças seguram os outros bandidos que conseguem passar pela parede. Quando ele percebe que Tranduil e Gisele são o verdadeiro problema, ele corre até eles para resolver o problema. Ele balança sua espada contra eles, mas eles são protegidos por Pastre, que acaba ferido. O líder imediatamente toma Pastre como refém com a espada no pescoço, e isso faz com que os outros lutadores hesitem em se aproximar dele. Enquanto todos estão distraídos, Pastre percebe um homem que está com muita dor e usa sua magia para replicar os ferimentos do homem nos outros bandidos. Todos eles começam a gritar de dor sem saber o que os atingiu.